Vamos para mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai falar sobre frequência de treino para naturais e hormonizados. Vem crescendo bastante esse assunto, né? Cheguei até a comentar lá nas redes sociais sobre isso. Fiz alguns conteúdos também no decorrer dos últimos anos, também trabalhei um pouco nesse conteúdo, mas hoje em dia está muito em alta. Então eu venho trazer para vocês aqui, direcionado para o foco em treinamento, se realmente existe algum sentido em mudar uma periodização para um natural e hormonizado. Ou seja, o fato da pessoa ser hormonizada precisa mudar totalmente o treinamento e a periodização comparado a todos os naturais, ou seja, todo hormonizado tem uma frequência de treino diferente de todos os naturais, realmente precisa? Então vamos comentar sobre isso aí. Primeiro, eu quero abordar com vocês de forma objetiva quais são os principais aspectos e adaptações geradas pelos esteroides anabolizantes sintéticos, testosterona e seus derivados, seja da parte da androlona, trembolona, os derivados de DHT, todos eles derivam da testosterona de qualquer forma, tá? Sendo assim, todos eles têm essa adaptação, uns um pouco mais, outros um pouco menos, muda um pouco de um para o outro, tá? Alguns aspectos fisiológicos mudam de um para o outro, principalmente relacionados a colaterais, mas de qualquer forma, todos eles geram essa adaptação. Então, quando a gente pensa em uso de esteroides anabolizantes em doses suprafisiológicas, ou seja, acima da nossa própria produção natural, a gente tem o quê? Um aumento da síntese proteica muscular, uma potencialização da síntese proteica muscular e uma diminuição do catabolismo proteico muscular. Ou seja, você aumenta a síntese de proteína muscular. Quando eu falo síntese de proteína muscular, não necessariamente isso gera mais ou menos hipertrofia, mas potencializa mecanismos anabólicos, tá? Então a gente tem síntese proteica muscular no músculo, pode ser tanto para as proteínas contráteis, como também para enzimas metabólicas, que catalisam reações metabólicas ali na parte de glicólise, oxidação, seja lá o que for. Então a síntese proteína muscular não é só actinimiosina, troponina, tropomiosina, não, você também tem a síntese de enzimas ali que compõem essa síntese proteica muscular aumentada de acordo com a necessidade de acordo com a necessidade gerada pelo treinamento, tá? Catabolismo proteico muscular diminuído significa que você quebra menos proteína muscular com o uso de esteroide anabolizante. Sendo assim, o uso de esteroide anabolizante ele é anticatabólico e anabólico. Ele aumenta o anabolismo e diminui o catabolismo. Então esse é um principal aspecto e é o motivo de muitos entrarem com o uso de esteroide anabolizante. Porque isso potencializa o que, galera? Potencializa a hipertrofia, né? Se você tem essa reação, você pode potencializar a hipertrofia. Além disso, você também tem uma melhora da recuperação, consequentemente uma diminuição do dano. Não é que não vai existir dano, existe o dano, principalmente se você trabalha com volume excessivo, muitas séries até a falha, frequências de treino muito altas. Ah, mas é hormonizado, não importa. Se você está além da sua própria capacidade, mesmo potencializado com os esteroides anabolizantes, você vai gerar mais dano e se não der tempo suficiente para se recuperar, você vai ficar com muito dano acumulado, podendo ser mais propício a uma lesão e até prejudicar um pouco dos ganhos, porque vai ter muito dano, a síntese proteica muscular vai dar um foco maior na reparação do dano e não necessariamente na hipertrofia, que são duas coisas diferentes. Uma é você gerar a síntese proteica muscular para favorecer a hipertrofia, a outra é para reparação de dano. Quando você tem muito dano, você tem proteínas de reparação e processos de remodelação da fibra muscular para reparar esse dano, tá? Mas, de qualquer forma, o esteroide ele atua melhorando os processos intracelulares ali da fibra muscular, favorecendo a recuperação muscular. Outro ponto importante é que o esteroide anabolizante também potencializa a força muscular. Sim, todos eles atuam nesses mecanismos. Obviamente, alguns têm características diferentes. Você pode ter, por exemplo, uma nandrolona, uma própria testosterona, turinabol, oximetolona, dianabol, que dá um potencial para a força muscular maior, tem um aumento, um poder mais anabólico, você tem um aumento da síntese de glicogênio muscular, trembolona também. Então, os esteroides eles tendem a ter características particulares entre um e outro, mas de todos eles atuam dessa forma, uns mais para um ponto, outros mais para o outro. Lembrando, galera, todos são derivados de testosterona. Aí você tem as classes, né? O 19-NOR, que é uma alteração ali no carbono 19, você tem os derivados de DHT, mas o DHT também deriva da testosterona, e o 19-NOR é uma alteração no carbono 19, que também é derivada da molécula de testosterona. Sendo assim, todos eles são derivados da testosterona, tá? E aí você faz modificações ali estruturais, químicas, que alteram a composição, consequentemente a ação em determinados aspectos. E por isso você tem esteroides que potencializam mais os ganhos, outros geram mais colaterais androgênicos, outros menos, tá?
Então vamos lá, beleza, a gente entendeu que os esteroides anabolizantes, eles potencializam esses aspectos, ou seja, todos esses aspectos existem em todo ser humano. Quem treina tem todos esses aspectos, igual eu vou mostrar aqui. A diferença é que o esteroide vai potencializar as suas características particulares, tá? Não, o esteroide não vai responder da mesma forma para todo mundo. Isso significa que, senão todo mundo que usa esteroide teria um físico extremamente de alto nível, todo mundo alcançaria seus próprios objetivos. Mas o que a gente encontra, mesmo no nível profissional, no mais alto do bodybuilding, né, no fisiculturismo, você tem perfis de físicos diferentes e você tem padrões de respostas diferentes. Isso no mais alto nível, que a galera está nivelada. Todos têm um favorecimento genético ali. Agora, na categoria inferior, que é o top amador, e a gente tem a categoria mais inferior que o top amador, que é a competição ali, e você tem a galera da lifestyle, que muitos têm muitos físicos até melhores que muita galera que compete, tá? Mas, de qualquer forma, todos eles respondem de uma forma um pouco diferente um do outro. Uns têm uma recuperação muito mais favorável, outros têm uma resposta anabólica muito mais favorável, que favorece ainda mais a hipertrofia e volume muscular, outros nem parece que usa, mesmo treinando e usando hormônios, nem parece que treina. Então você tem atuações diferentes, porque os hormônios potencializam isso, mas em níveis diferentes em cada indivíduo, tá? Sem considerar também o potencial de colaterais, tá? Então vamos lá. Na parte de treino, falando sobre treinamento, quando o indivíduo ele passa a treinar, ele gera adaptações musculares, além de adaptações neurais, vou comentar aqui, mas de forma bem objetiva. O treino ele estimula o aumento da síntese proteica muscular. É um estímulo tensional, um estímulo mecânico, um estresse gerado que aumenta a resposta e atividade da mTOR, favorecendo a síntese proteica muscular. Por isso que depois do treino há uma resposta anabólica maior. Por isso que é indicado a ingestão de proteína, principalmente depois do treino, por você aumentar a síntese proteica muscular nas primeiras horas. Quanto mais treinado o indivíduo, mais rápida essa janela. Um indivíduo que começou a treinar agora, ele tem uma janela de potencialização de síntese proteica muscular de 24, 36 horas, 48 horas. Já um indivíduo mais treinado, uma resposta de 16, 20 horas. Aumentada. Lógico que ele vai manter o estímulo do treino, vai ter uma resposta mais favorável a médio e longo prazo, mas no geral, as primeiras horas depois do treino, você tem um favorecimento da síntese proteica muscular, e essa adaptação ela é permanente, ela é crônica. Não quer dizer que depois dessas horas, voltou pro chão. Não. Conforme você vai treinando, a tua resposta, a adaptação da síntese de novos mionúcleos, mais células satélites, mais ribossomos, tudo isso aumenta a eficiência de síntese proteica muscular. Por quê? Existe uma questão chamada eficiência. O que é eficiência? Você pode dar um estímulo muito grande, muito volumoso, para um indivíduo que está começando, só que ele ainda não tem uma capacidade de tradução na síntese proteica muscular tão eficiente. Então, a maioria do estímulo é desperdiçado. Por quê? Porque a capacidade de traduzir depende da quantidade de mionúcleos e ribossomos. Então não adianta trabalhar além da capacidade. Então com o tempo você vai melhorando isso e você vai traduzindo mais proteínas por RNA mensageiro, aumentando a eficiência da síntese proteica muscular. Então, uma adaptação a médio e longo prazo. Você também tem a diminuição do catabolismo proteico muscular com o estímulo do treinamento a médio e longo prazo. É uma adaptação. Você gera mais volume muscular e você gera menos perda de massa muscular. Obviamente, quando você está numa restrição calórica, num déficit, a tendência é você ter uma diminuição da síntese proteica muscular, um aumento do catabolismo proteico muscular, principalmente o percentual de gordura mais baixo. Mas aí você aumenta a ingestão de proteína para tentar compensar isso aí e manter os estímulos do treino que favorecem a síntese proteica muscular. Bom, você também tem, conforme o tempo de treino, adaptação, uma melhora da recuperação muscular, uma diminuição do dano. Quanto mais evoluído, mais desenvolvido é o físico do indivíduo, mais tempo de treino pesado o indivíduo tem, menos dano ele gera. Para ele gerar muito dano, ele precisa trabalhar num volume muito excessivo. Por quê? Conforme o passar do tempo, a eficiência da síntese proteica muscular fica melhor e os processos de reparação e remodelação ficam também mais eficientes. Sendo assim, a recuperação também é melhorada com o tempo de treino e a diminuição do dano. Outro ponto, obviamente, quem começa a treinar, a característica mais evidente nos primeiros meses de treino é a força. Você ganha força no começo mais rápido do que a hipertrofia. Porque a adaptação de força é um estímulo mecânico que você está estimulando a tua parte neural e muscular a aprender um movimento e a desenvolver força nesses movimentos, aumentando a força muscular. Então você tem uma adaptação de força e quanto mais tempo você treina pesado, mais você estimula o ganho de força. Lógico que não é linear.
Chega uma hora, do começo você tem mais facilidade, mas isso vai se tornando mais difícil, cada vez mais difícil. Senão, as pessoas estariam agachando 2 toneladas hoje. E não é bem assim. Existe um teto, principalmente estrutural, anatômico, né, que o ser humano não consegue ultrapassar muito. Algumas aberrações do strongman acaba tendo um trabalho, uma força muscular abusiva, assim, totalmente fora da média. Mas são caras que treinam especificamente para isso e há muito tempo, tá? São caras que anatomicamente, que estruturalmente são caras preparados para isso. Senão, qualquer outro ser humano teria se quebrado todo tentando arriscar esse ganho de força tão expressivo assim. Mas, de qualquer forma, com o tempo do treino, você tem o aumento da força muscular, principalmente se você tem direcionamentos melhores para adaptação de força, tá?